Hoje aqui na Clínica Sorri Prime, estou mais uma vez com o Dr. Fernando para tirar todas as dúvidas para a gente saber mesmo a respeito de tudo. Hoje eu vou perguntar para ele algumas coisas sobre o uso de aparelhos. Doutor, tudo bem? Tudo bem, como vai, Karina? Como vai todo mundo do programa? Tudo bem também, doutor. Hoje a gente queria saber mais sobre o uso de aparelhos, né? Qual o indicador de que a pessoa precisa usar aparelho? Olha, Karina, tem vários indicadores, tá? O que a gente mais indica é quando é criança. Por exemplo, quando a mãe e o pai vê que a criança está com 9, 10, 11 anos e está com problema de maloclusões, que seria maloclusão? Uma mordida aberta, uma mordida cruzada, teria que procurar o dentista, um ortodontista, para colocar um aparelho. Que seriam aparelhos preventivos, tá? Que seriam, depois a gente faz o uso do aparelho corretivo. Na fase da adolescência, que são do período dos 12 aos 17 anos, aí são outros problemas que podem acontecer no paciente. Então, se você vê que está notando que seu dente está com apinhamento, que seria o entortamento dos dentes, ou espaçamento entre os dentes, ou maloclusões também, como mordida aberta, mordida cruzada, tem que procurar o dentista ou ortodontista. Na parte adulta, também existem os problemas da maloclusão e do apinhamento. Só que, Karina, assim, alguns problemas não dá mais para ser corrigidos na parte da vida adulta, tá? Por exemplo, uma mordida aberta anterior ou uma mordida cruzada anterior e posterior, que infelizmente aí teria que buscar um auxílio do bucomaxilo junto com o ortodontista. Nossa, verdade? Então tem correções que é só feita na infância. Sim, porque, Karina, a gente chama de deficiências esqueléticas e ósseas e dentárias, tá? A parte dentária é quando é parte leve, é parte quando só envolveu dente. A parte esquelética é quando está envolvendo o osso, tá? Vou te dar um exemplo. Se tem uma criança que ela chupa, que tem hábitos deletérios, que a gente fala, que é chupar um dedo, chupar a chupeta, e ela passou da idade, tá? Que geralmente a gente indica até os 4 anos o uso da chupeta, que é o bico ortodôntico. Aí ela começa a ficar com a mordida aberta, que a gente brinca, né? Fala que tá com bicudinha. O que ela tem que procurar? Um dentista, um ortodontista e já fazer essa correção. Nessa fase, até os 10, 11 anos, essa fase ela ainda tá dentária, tá? A parte esquelética é quando começa a envolver o osso e quando a pessoa ela começa a chegar no pico do crescimento, começa a parar de crescer, para de desenvolver o osso. Aí esse problema de dentário vira esquelético, aí ele fica um pouquinho mais complicado para ser resolvido. Ah, tá. Então, gente, olha a importância de você estar sempre levando seu filho regularmente ao dentista. O doutor recomenda que idade já vir? Todos os pacientes perguntam para mim, Fernanda, qual que é a melhor idade para levar meu filho ao dentista, ao ortodontista? Eu sempre indico, menina e menino, mas em torno de 9 a 10 anos de idade já é bom procurar o dentista, tá? Porque às vezes alguns hábitos eles têm que ser corrigidos antes do tempo. Por exemplo, mordida aberta, mordida cruzada, quanto mais cedo melhor, tá? Passou da idade, por exemplo, as meninas passaram da idade dos 12 e os meninos 13, 14 anos, esses problemas de mordida aberta, mordida cruzada, são mais difíceis de ser corrigidos. Às vezes não dá mais, já passou do tempo. Passou, a gente fala quando a criança espichou, né? Quando ela der aquela espichada, ela atingiu o pico do crescimento. Aí a correção vai ser mais difícil. E como que a gente identifica e como que seria essa mordida aberta ou essa mordida fechada? A mordida aberta, ela se localiza na parte anterior dos dentes, tá? Então, por exemplo, qual que é o primeiro sinal que a mãe ou a criança percebe? Ela vem aqui, Fernando, doutor, eu não tô... Meu filho, ele tenta morder alguma coisa e não consegue. Não tem a oclusão anterior, não consegue morder. Às vezes vai morder um durex, vai cortar alguma coisa com a boca e não consegue. Aí essa é a mordida aberta anterior. Ela tem várias causas, tá? Uma das causas principais, Karina, que eu sempre converso para os pais ficarem bem atentos, é a parte do hábito, tá? Que seria o chupar o dedo ou chupar a chupeta, e também a parte que eu acho mais importante, que muita gente tem e as pessoas não percebem, que é a interposição lingual. É a língua entre os dentes. A língua entre os dentes, ela vai abrir a mordida e ela vai projetar para frente, tá? Por que que eu falo que é importante? Porque ela tem várias causas.
E as principais causas é o paciente que a gente chama de respirador bucal, que ele respira com a boca aberta, tá? E as crianças têm o problema com a fonação, que eu sempre faço a importância do trabalho multidisciplinar, que não é só o dentista, tem que ter uma fono e um otorrino junto trabalhando. Porque se a criança tem problema de respiratório, por exemplo, ela dorme de boca aberta. Quando ela dorme de boca aberta, a boca fica aberta, a língua projeta para frente, e infelizmente ela vai projetar os dentes para frente, criando a mordida aberta anterior. O paciente que tem um problema de hábito, de dedo ou chupeta, mesma coisa. Ele vai colocar o dedo e vai jogar os dentes para frente. A parte da fono é importante porque tem pacientes que têm a fonação, algumas sílabas como o M, o N, o T, o S, ela fala com a interposição lingual entre os dentes. Isso também vai ajudar a projetar os dentes para frente. Então é um conjunto de fatores, viu, Karen, que cria a mordida aberta anterior. Quando que você vai imaginar que respirar pela boca, né, vai entortar o seu dente? Na verdade, eu mesma passei por isso, né? Quando eu usei o aparelho fixo, o orto pediu para eu fazer um acompanhamento pela fono. Eu adorava, porque um dos exercícios lá na fono era comer bolacha recheada. A parte da fono é muito importante, viu, Karen? Porque ela vai passar exercícios tanto para o lábio, tanto para a língua e tanto para a parte da bochecha, dos músculos faciais. Porque não adianta só... Eu sempre converso com os pacientes. Não adianta a gente só corrigir o problema. Você tem que corrigir a causa do problema. Que a causa do problema seria a língua, um lábio. Que nem, por exemplo, que a criança que tem a mordida aberta anterior, a gente chama que ela tem ausência do selamento labial. Um lábio não encosta no outro. Porque o lábio, a gente fala que ele está hipotônico. Então, um dos exercícios da fono é exercitar essa musculatura do lábio para que ele fique hipertônico e consiga fazer esse selamento labial. Que máximo que é isso, né? Cada coisa. Por isso que a gente tem que estar sempre frequentando o dentista, gente. Não pode deixar. Sei de gente que às vezes fica anos sem fazer uma avaliação. Socorro. E a mordida fechada, doutor? O que seria uma mordida fechada? O que a gente chama de mordida fechada ou mordida cruzada, Karen, tem dois tipos, tá? A posterior e a anterior. A posterior, ela se dá muito pelo uso do dedo, tá? Por quê? Tem o céu da boca, quando a criança chupa muito o dedo, ela empurra o céu da boca para cima e ela vai fechar na parte posterior dos dentes, tá? O que eu brinco sempre com os pacientes, às vezes a tampa da panela tá menor que a panela, essa é a mordida cruzada. A parte superior, ela tá menor que a inferior. Então a pessoa não consegue fazer a mastigação correta, tá? Que é a mastigação, a trituração dos alimentos. Muito importante corrigir essa mordida. Quando que ela é corrigida? Só até os 12, 13, 14 anos no máximo, tá? A gente usa o expansor palatino, é aquele famoso aparelhinho da chavezinha, que a gente põe o aparelho no céu da boca e o paciente ativa em casa. Ele vai descruzar a mordida. Olha, que legal! Esse eu não sabia, não. E o fixo? O aparelho fixo, que eu vejo que tem muito adolescente que acha o máximo usar o aparelho fixo e às vezes nem precisa, mas quer colocar. Quais são os casos? O aparelho fixo, Karina, a gente indica muito para a parte corretiva dos dentes. Seria o quê? Correção do apinhamento dentário, que são os dentes tortos, tracionamento de dente, por exemplo, aquele paciente que o canino, infelizmente, ele não conseguiu descer por ausência de espaço, você consegue trazer ele. Ou depois de uma ortodontia, usando uma ortopedia, que são os aparelhos móveis que a gente falou, depois você vai pôr a aparelhagem fixa. Então, fechamento de espaço, fechamento de diastema, que são os dentes separados, que é uma coisa que o pessoal reclama muito. Parte estética. Então, tem N fatores que a gente pode colocar o aparelho corretivo. Mas é sempre bom salientar. Alguns casos não dá mais para colocar o aparelho corretivo. Por exemplo, quando a gente chama de casos cirúrgicos, tá, cara? Quando o paciente já está na vida adulta e ele quer fazer a correção, às vezes, de uma mordida aberta anterior, de uma mordida cruzada posterior, infelizmente, esse tipo de aparelho não vai conseguir corrigir. Aí tem que fazer cirurgia? Como que é uma cirurgia assim?
A cirurgia que a gente fala, ela é acompanhada de um bucomaxilo. Então, quem vai fazer vai ser você faz a preparação do paciente ortodonticamente, faz o planejamento, manda para um bucomaxilo, ele vai fazer a cirurgia apropriada que precisa ser feita, para depois a gente fazer o acompanhamento ortodôntico, tá? Tem algumas cirurgias que a gente fala que tem a disjunção da maxila, que é para descruzar a mordida, tem a retração da mandíbula. Ixi, tem bastante coisa. Nossa Senhora! Bom, eu falo, né? Sempre falo aqui no programa que tem jeito para tudo hoje. Não, tudo tem jeito sim, Karina, mas sempre bom o acompanhamento dos pais desde cedo. Que nem eu sempre falo com os pacientes, assim, a função da chupeta, que é o bico ortodôntico, ela só é até dada até os 4 anos de idade. Ela tem uma função, a chupeta, que é a função da formação da glote, da epiglote, da faringe, do sistema nasofaríngeo. Depois dessa idade, a chupeta ela começa a trabalhar como vilão para a criança, tá? Então ela vai entortar os dentes, ela vai deixar a mordida aberta. Quando você remove a chupeta da criança, sozinho o próprio lábio, a própria bochecha vai corrigindo essa mordida. Quando você demora um pouco para fazer essa retirada dessa chupeta, infelizmente o osso vai ser formado um pouquinho mais anterior, mais avantajado ou até cruzado. Então sempre é bom reparar nessas coisas, tá? Tem muita criança também que tem traumas psicológicos, tá, cara? Então isso aí também, eu tive muito paciente com 15 anos, 8 anos que ainda chupava dedo, fazia uso de chupeta, mas aí tem outras causas. Sempre eu faço acompanhamento desse paciente junto com um psicólogo também, porque às vezes são problemas psicológicos que a criança tem. Então sempre é bom os pais acompanhar os filhos para corrigir seu problema o mais cedo possível. Se passar da idade, infelizmente, vai ser mais complicado o resultado ortodôntico. A gente fala que tem jeito para tudo, mas você viu, tem que fazer cirurgia no caso das mordidas aí, cruzadas e abertas, né? Então, se você puder evitar de futuramente ter que fazer uma cirurgia, quanto antes começar, melhor, né? Sim, sim, o mais rápido possível. E principalmente, Karina, aquela coisa, eu sempre falo com os dentistas, a parte da ortodontia. A parte do complexo multidisciplinar, isso eu acho muito importante, que não é só, é um conjunto dos profissionais, que seria o fonoaudiólogo, o otorrino e o ortodontista, e também o psicólogo, tá? Sempre é importante esse conjunto, essa comunicação, porque senão você não vai chegar no sucesso, no resultado. Exatamente, tem que ter aí um compromisso com todos os profissionais, né? Senão realmente fica complicado. Não adianta vir aqui usar o aparelho e continuar respirando pela boca, né? Sim, sim. Porque senão você vai corrigir o problema, mas não vai na causa do problema. Exato. Isso é o mais importante. Então, tem que resolver na causa. E fora o fixo, aí tem mais uma infinidade de tipos de aparelho, né, doutor? Quais são os mais comuns? Infelizmente, muita gente tem medo desse aparelhinho, que é o famoso freio de burro, que a gente chama de A e B, tá? Que ele serve para corrigir a mordida aberta anterior em criança. Tem a máscara facial, que a gente corrige a mordida cruzada anterior nas crianças. Tem a mentoneira, que a gente usa bastante aqui na clínica também. Tem os aparelhos Hawley, tá? Que a gente fala que tem a grade palatina, que evita da língua ficar entre os dentes, interpondo entre os dentes. Tem o biélice, tem N fatores de aparelho. Meu Deus! Eu achava que só tinha o fixo, o móvel e o freio de burro. Verdade, tudo isso? Sim, sim. Eu tenho um aparelho, Karina, que eu gosto muito de usar, que é o Bionator, tá? Que ele serve para protrusão mandibular. É criança que tem, infelizmente, o queixinho um pouquinho para trás, ele consegue corrigir, ele ativa o crescimento mandibular. Isso é muito importante as mães verem também nos seus filhos. Quando o filho está com o queixinho muito para trás e com o bico para frente, então às vezes o dentista ele erra no diagnóstico, ele fala assim, tem que fazer extração. Às vezes não, às vezes usando um aparelho ortopédico que vai avantajar um pouco a mandíbula, vai corrigir o problema sem extração. No mesmo acontece com
quando a criança tem o queixo para frente? Isso, quando tem o queixo para frente, ao contrário. Você tem que usar um aparelho ortopédico, que eu uso muito aqui, que é a máscara facial, que ela vai fazer um bloqueio, tá? Na região da glabela, que é da testa até a mandíbula. Ela vai travar o crescimento mandibular e ativar o da maxila, corrigindo a mordida sem extração, evitando uma cirurgia futura. Mas é um aparelho aqui que usa fora? Sim. Daqui? Na testa? Sim, é um aparelho, só que tem no máximo durabilidade de 1 ano, assim, que a gente deixa o paciente. Mas é assim, o resultado dele é ótimo, Karina. Assim, muda totalmente o perfil facial do paciente. Que legal. Então, não perde tempo. Venha logo aqui para a Sorri Prime. Agende a sua avaliação, a sua consulta. Não deixe nada para depois. O sorriso é o nosso cartão de visitas para tudo, né? Para você arrumar um emprego, para você se relacionar. É tudo, tudo, tudo realmente. Então, venha para a Sorri Prime e arrase no sorriso. Obrigada, viu, doutor? Mais uma vez e logo o programa volta. Obrigado, Karine. Obrigado a todos vocês. É um prazer participar do seu programa. Adoro. Um beijo.